Sejam bem-vindos ao Reta Final Podcast. E aí, pessoal concurseiro? Para quem tá nessa batalha, a gente sabe que achar o foco certo na revisão é meio caminho andado, né? Hoje vamos dar aquela geral, aquele mergulho em pontos super importantes de direito administrativo. Coisas que, olha, vivem caindo em prova e podem ser o diferencial para sua aprovação. Ah, e claro, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta aí pra gente para qual concurso você está estudando e de qual cidade e estado está falando. E compartilha com aquele amigo, amiga, grupo de estudos, ajuda todo mundo nessa jornada. Exatamente, porque assim, não adianta só decorar, né? O lance é entender mesmo a lógica da coisa, por que cada instituto existe. Hoje a gente vai focar nisso, como a administração pública se organiza, como ela age no dia a dia e como ela é controlada. Vamos mirar naqueles detalhes que as bancas adoram cobrar. Ótimo começo. Então, vamos lá, pela base da pirâmide, a estrutura. Como é que a gente diferencia, sem erro, a administração direta da indireta? Aquela coisa que sempre tentam fazer pegadinha? Boa. A chave é pensar. Quem está fazendo o quê? A direta pensa assim. É o núcleo duro do Estado. É a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. São os entes políticos mesmo, sabe? Eles têm personalidade jurídica de direito público e aquelas prerrogativas todas, supremacia do interesse público, essas coisas. E dentro deles, aí rola a desconcentração. O que é isso? É distribuir tarefas internamente. Criar órgãos, tipo ministérios na União, secretarias nos estados ou municípios. Mas atenção, esses órgãos não têm vida própria, não têm personalidade jurídica. Eles são só braços do ente maior. Tem até um mnemônico que o pessoal usa, né? Desconcentrar é criar centros internos, órgãos. Ajuda a lembrar. Ah, boa dica. Faz todo sentido. Desconcentração é dentro do mesmo corpo. E a descentralização. Essa sempre dá um nó na cabeça do pessoal confundindo com a desconcentração. Como a gente separa isso na prática? Pois é, a confusão é clássica. Enquanto desconcentrar é interno, descentralizar é passar para fora. É quando a administração direta pega uma atividade e, transfere para outra pessoa jurídica fazer. Aí tem dois jeitos principais. Se essa transferência for feita por lei, criando uma entidade nova, pensa numa autarquia, tipo o INSS, sabe? Para cuidar não só da execução, mas da titularidade do serviço e sem prazo para acabar, aí a gente chama de descentralização por outorga ou por serviços. Essa nova entidade vai fazer parte da administração indireta. Entendi. A outorga cria alguém novo na indireta para cuidar do serviço de forma definitiva, digamos. Isso, tipo, toma que o filho é teu, mas por lei. Agora, o outro jeito é a descentralização por delegação ou colaboração. Aqui a administração só transfere a execução do serviço. A titularidade continua com ela e tem prazo definido. Geralmente é feito por um contrato, aí pensa numa concessão de rodovia, de transporte público, ou por um ato administrativo mais simples, tipo uma permissão para usar um bem público. Quem recebe pode ser um particular ou até mesmo uma entidade da própria indireta. Claríssimo. Então, outorga é transferir titularidade e execução para a indireta, via lei e prazo indeterminado. Delegação é só a execução, para particular ou indireta, via contrato com prazo certo. Peguei. Exato. Essa distinção é crucial. E essa administração indireta que nasce da outorga, quais são as figuras principais que a gente encontra lá? Basicamente, a gente tem 4 grandes grupos ali na indireta. Primeiro, as autarquias. Essas são criadas diretamente por lei específica, têm regime de direito público e fazem atividades típicas de Estado, sabe? Fiscalizar, regular, fomentar. Pensa no IBAMA, no Bacen, no INSS, nas agências reguladoras. Certo, as autarquias são bem Estado mesmo, só que separadas. Isso. Depois vem as fundações públicas. Aí tem um detalhe. Elas podem ser de direito público, criadas por lei como as autarquias, ou de direito privado, que são só autorizadas por lei e precisam ter o registro dos seus atos constitutivos. A Constituição até fala, lá no artigo 37, inciso 19,
que uma lei complementar vai definir as áreas de atuação dessas fundações. Ah, então fundação tem essa dualidade de regime, público ou privado. Interessante. Exato. E aí temos o terceiro e quatro grupos que muita gente confunde. As empresas públicas, as EPs, e a Sociedade de Economia Mistas, as SEMs. Essas duas têm regime jurídico de direito privado, com algumas derrogações de direito público, claro. Elas também são autorizadas por lei a serem criadas e podem tanto prestar serviço público quanto explorar atividade econômica em sentido estrito. Ok, EP e SEM, regime privado, autorizadas por lei. Mas qual a diferença gritante entre elas? Que sempre cai em prova. São duas diferenças principais que você tem que ter na ponta da língua. Primeira, capital social. Na empresa pública, o capital é 100% público. Pode ser só da União, só de um estado ou de vários entes públicos juntos, mas é sempre grana pública. Exemplo clássico: Caixa Econômica Federal, Correios. Já na Sociedade de Economia Mista, o capital é misto, tem dinheiro público e privado, mas o controle acionário, a maioria das ações com direito a voto, tem que ser do poder público. Pensa no Banco do Brasil, na Petrobras. Capital: EP 100% público, SM misto com controle público. Anotado. E a segunda diferença? A forma jurídica. A Sociedade de Economia Mista obrigatoriamente tem que ser uma sociedade anônima, uma SA. Já a empresa pública pode adotar qualquer forma admitida em direito. Pode ser SA, pode ser limitada, LTDA, etc. Então, Caixa é EP, 100% pública e pode ter forma de SA ou outra. Banco do Brasil é SM, capital misto e tem que ser SA. Perfeito. Essas duas diferenças matam a charada. E uma coisa importante que você mencionou antes, não tem hierarquia entre a direta e a indireta, né? Jamais. Isso é outra pegadinha clássica. Não existe hierarquia. O que existe é vinculação. A administração direta exerce um controle finalístico sobre a indireta para ver se os objetivos que levaram à criação da entidade estão sendo cumpridos. É um controle, uma supervisão, mas não é dar ordem como o chefe faz com o subordinado. É diferente do controle hierárquico que existe dentro da direta, entre órgãos e agentes. Entendido. Vinculação, não hierarquia. Ótimo. Bom, saímos da estrutura, vamos para os fundamentos, para a alma do direito administrativo, os princípios. O LIMP é o mais famoso, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Mas como eles funcionam na prática? Não é só decorar a sigla. Decorar a sigla é só o começo. Eles são a bússola da administração. Realmente guiam tudo. A legalidade é talvez o mais básico para o administrador. Ele só pode fazer o que a lei expressamente permite ou determina. Diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração, é o contrário. Só o que a lei autoriza. O famoso só faço se a lei deixar. Exatamente. Aí vem a impessoalidade. Essa tem umas 3 vertentes importantes. Primeiro, tratar todo mundo igual, sem privilégios ou perseguições, é a ideia de isonomia. Segundo, aquela vedação à promoção pessoal do agente público usando a publicidade oficial que está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Sabe, a publicidade terá caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. E terceiro, a impessoalidade também se liga à finalidade. O ato tem que buscar sempre o interesse público e não o interesse pessoal do agente ou de terceiros. Essa da promoção pessoal é muito clara na prática, né? Aquelas placas de obra só com o brasão sem o nome do prefeito. Justamente. Depois, moralidade. Não basta ser legal, tem que ser ético, honesto, agir de boa fé. É um conceito mais aberto, mais essencial. Às vezes uma coisa nem é ilegal, mas é tão imoral, tão contrária à ética administrativa que pode invalidar o ato. A moralidade vai além da letra fria da lei. Sim, aí, publicidade. A regra é a transparência total dos atos administrativos.
Tudo tem que ser publicado, acessível. Isso permite o controle pela sociedade e por outros órgãos. Claro, tem exceções, né? Aquelas situações de sigilo previstas na Constituição, tipo segurança nacional, investigações ou intimidade das pessoas, artigo 5º, inciso 33. Mas a regra é tudo às claras. Transparência como regra, sigilo como exceção justificadíssima. Efeito. E por último, mas não menos importante, a eficiência. Esse princípio entrou mais tarde com a Emenda Constitucional 19 de 98. Ele exige que a administração busque os melhores resultados com o menor custo possível. É a gestão por resultados, a busca pela economicidade, pela boa gestão do dinheiro público. Isso tem impacto em tudo, na avaliação de desempenho do servidor, no estágio probatório, na forma como os contratos são gerenciados, na escolha das políticas públicas. A eficiência trouxe essa pegada mais gerencial para a administração, né? Totalmente. E olha, esses 5 do LIMP são os expressos no caput do artigo 37, mas tem um monte de outros princípios implícitos que são igualmente importantes e formam, junto com os expressos, o tal do regime jurídico administrativo. Pensa em razoabilidade, proporcionalidade, que evitam excessos, supremacia do interesse público sobre o particular e, a contrapartida, a indisponibilidade desse mesmo interesse público. Explica um pouco mais esse equilíbrio entre supremacia e indisponibilidade. Parece contraditório, mas não é, né? Não é? É a base de tudo. A supremacia da administração, certas prerrogativas, certos poderes que o particular não tem, justamente para ela conseguir atingir o interesse coletivo. Exemplo, poder desapropriar um imóvel para construir um hospital, poder aplicar multas, poder interditar um estabelecimento. São as vantagens. Por outro lado, a indisponibilidade diz que esse interesse público não pertence ao administrador. Ele não pode fazer o que quiser com ele. Ele é só um gestor. Isso impõe restrições, sujeições. A mais famosa é o dever de licitar para contratar, em regra. Ele não pode simplesmente escolher o amigo para fazer uma obra. Tem que seguir um procedimento impessoal. Então, o regime jurídico administrativo é essa gangorra. Prerrogativas, supremacia de um lado, restrições, indisponibilidade do outro. Tudo para buscar o interesse público de forma legal, impessoal, moral, pública e eficiente. Importante, não existe hierarquia entre princípios. Em caso de conflito, a gente pondera no caso concreto. Fantástico. Fica bem claro esse jogo de equilíbrio. Agora, falando nas ferramentas que a supremacia dá, os poderes administrativos. Eles são essenciais para agir, mas usar errado dá problema, né? O tal do abuso de poder. Exatamente. Os poderes são instrumentos para atingir a finalidade pública. Se o agente usa mal esses instrumentos, ele comete abuso de poder. E esse abuso tem 2 formas, 2 espécies que caem muito em prova. A primeira é o excesso de poder. Ocorre quando o agente atua fora dos limites da sua competência legal. Ele faz algo que não podia fazer ou vai além do que a lei permitia. O vício aqui está no elemento competência do ato administrativo. Tipo, um fiscal de posturas querendo aplicar uma multa de trânsito? Ele não tem competência para isso. Perfeito exemplo. A segunda forma é o desvio de poder, ou desvio de finalidade. Aqui o agente até tem a competência para fazer o ato, mas ele o pratica buscando um fim diferente daquele que a lei previu. Ele usa o poder para benefício próprio, para prejudicar um inimigo, para favorecer um amigo. O fim não é o interesse público específico daquele ato. O vício aqui está no elemento finalidade. Entendi. Excesso é fazer o que não pode, competência. Desvio é fazer o que pode, mas pelo motivo errado, finalidade. E ambos invalidam o ato, certo? Certíssimo. Anulam o ato administrativo. Por isso é tão importante conhecer os poderes e seus limites. E quais são os principais poderes que a gente precisa dominar? Aqueles que são figurinha carimbada em concurso. Olha, são vários, mas alguns são chave. Primeiro, a distinção clássica: poder vinculado versus poder discricionário. No vinculado, a lei já define todos os elementos do ato. O agente não tem margem de escolha. Se os requisitos estão presentes, ele tem que agir daquele jeito.
No discricionário, a lei dá uma margem de escolha para o agente, um espaço para ele avaliar a conveniência e a oportunidade de agir, ou de escolher entre soluções possíveis. Mas atenção, discricionariedade não é arbitrariedade. Tem limites na lei e nos princípios. Essa margem de escolha é o famoso mérito administrativo, né? Exatamente. Onde tem discricionariedade, tem análise de mérito. Depois, temos o poder hierárquico. Esse organiza a administração por dentro. Cria aquela relação de subordinação entre órgãos e agentes. Dele decorrem poderes como dar ordens, fiscalizar os subordinados, rever atos, delegar atribuições, passar para baixo e avocar, puxar para cima. Ele só existe dentro da mesma pessoa jurídica, na estrutura interna. Lembra que não tem hierarquia entre direta e indireta. Lembro sim. Hierarquia é interna. Isso. Aí vem o poder disciplinar. É o poder de apurar infrações e aplicar punições às pessoas que tenham algum vínculo especial com a administração. Quem são essas pessoas? Principalmente os servidores públicos, mas também particulares que tenham um contrato com a administração. Por exemplo, uma empresa contratada que descumpriu uma cláusula. Esse poder é fundamental para manter a ordem interna e a boa execução dos contratos. Certo. E o poder regulamentar? Aquele de fazer normas. Esse mesmo. É o poder que os chefes de executivo, presidente, governadores, prefeitos têm de editar atos gerais e abstratos, para explicar, para detalhar a lei, permitindo sua fiel execução. O exemplo mais comum são os decretos regulamentares. Às vezes usam o termo poder normativo de forma mais ampla para incluir outras normas internas, instruções normativas, portarias, mas a ideia central é essa: criar regras gerais para complementar a lei, sem inovar na ordem jurídica, sem criar direitos ou obrigações novas que não estejam na lei. Entendi. Ele não pode inventar moda, só explicar a lei. Exato. E, por fim, mas super importante, o poder de polícia. Esse é o poder que a administração tem de limitar, de restringir direitos e liberdades individuais em nome do interesse coletivo. É a base para muita coisa. Fiscalização sanitária, ambiental, de trânsito, de construções, posturas municipais. É a administração colocando limites na sua propriedade, na sua atividade econômica, na sua liberdade, para garantir a segurança, a saúde, o meio ambiente, a ordem pública para todo mundo. O poder de polícia é bem presente no nosso dia a dia, então. Muito. E ele tem uns atributos que são frequentemente cobrados. Geralmente é discricionário, a administração avalia como e quando agir dentro da lei. Tem coercibilidade, pode ser imposto à força se necessário. E, em muitos casos, tem autoexecutoriedade. A administração pode executar suas decisões diretamente sem precisar ir ao judiciário pedir autorização prévia, tipo apreender uma mercadoria irregular, demolir uma construção clandestina, mas nem todo ato de polícia é autoexecutório, tá? Multa, por exemplo, geralmente precisa de execução judicial, se não for paga voluntariamente. Uau! Quanta coisa sobre poderes. Faz muito sentido como eles se encaixam para permitir a ação do Estado. Com certeza. E a forma como essa ação se materializa é através dos atos administrativos. Exato. Se os poderes são as ferramentas, os atos administrativos são o resultado concreto, a ação em si. E para um ato ser válido, ele precisa cumprir aqueles requisitos, né? O famoso COFIFOM. Poderia detalhar para a gente? Claro. O COFIFOMOB é um mnemônico excelente para lembrar os 5 elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Sem eles, o ato é inválido. Vamos lá. CO de competência. É quem pode praticar o ato. A competência é definida em lei e, em regra, é irrenunciável, mas pode ser delegada ou avocada, como vimos no poder hierárquico. Certo, competência é quem faz. F de finalidade. É o objetivo de interesse público que a lei quer alcançar com aquele ato. A finalidade é sempre definida na lei, não pode ser escolhida pelo agente. Se o agente busca outra finalidade, lembra, é desvio de poder. Finalidade é o porquê legal, ok. Forma é de forma. É como o ato se manifesta no mundo exterior. Qual o procedimento para praticar, qual a aparência dele. A regra geral é a forma escrita,
mas existem exceções. Se a lei exige uma forma específica e ela não é seguida, o ato é inválido por vício de forma. Forma é como se apresenta. M de motivo. Atenção aqui. Motivo são as razões de fato e de direito que levaram à prática do ato. É a situação concreta, o fato, e a base legal, o direito, que justificam a decisão. Por exemplo, o motivo de uma multa de trânsito é o fato, avançar sinal vermelho, e o direito, o artigo do Código de Trânsito que prevê a infração e a penalidade. Motivo é a causa, a situação que gerou o ato. Isso. E não confunda motivo com motivação. Isso é crucial. A motivação é a exposição escrita dos motivos. É a justificativa formal do ato, onde a administração diz por que agiu daquela forma. A regra geral é que os atos administrativos precisam ser motivados, principalmente os discricionários e os que afetam direitos. E aí entra a teoria dos motivos determinantes. Se a administração apresenta uma motivação, ela fica vinculada àqueles motivos. Se os motivos declarados forem falsos, inexistentes ou inadequados, o ato é inválido, mesmo que pudesse haver outros motivos válidos não declarados. Nossa, essa diferença motivo X, motivação e a teoria dos motivos determinantes é um ponto-chave mesmo. Então, motivação é explicar o motivo, e se a explicação for furada, o ato cai. Exatamente. E por último, O, B de objeto. O objeto é o conteúdo do ato. É o que o ato decide, o que ele produz concretamente no mundo jurídico. É a própria alteração na ordem jurídica, nomear um servidor, conceder uma licença, aplicar uma multa. Obviamente, o objeto tem que ser lícito, possível, certo e moral. COFIFOM-MOB. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Entendido. E além dos requisitos, os atos têm aquelas características especiais, os atributos, né? Sim, os atributos são características que diferenciam os atos administrativos dos atos privados. Os principais são 4, mas nem todos estão presentes em todos os atos. O mais universal é a presunção de legitimidade e veracidade. Todo ato administrativo, quando nasce, já vem com a etiqueta de que é legal, legitimidade, e que os fatos que a administração alega são verdadeiros, veracidade. É uma presunção relativa, claro, admite prova em contrário, mas ela inverte o ônus da prova. Quem alega que o ato é ilegal ou que os fatos não são aqueles é que tem que provar. Enquanto isso não acontece, o ato produz efeitos. Essa presunção é que faz o ato valer desde o início, né? Isso. O segundo atributo é a imperatividade. Significa que o ato pode impor obrigações a terceiros, independentemente da concordância deles. Pensa numa ordem de interdição, numa multa. Você não precisa concordar para ela valer. Mas nem todo ato tem imperatividade, tá? Atos que só conferem direitos, uma licença, uma autorização, ou atos de enunciativos, um parecer, uma certidão, não são imperativos. Certo, imperatividade é impor obrigações. O terceiro é a autoexecutoriedade. Já falamos um pouco dela no poder de polícia. É a capacidade que a administração tem, em certas situações previstas em lei ou em casos de urgência, de executar suas próprias decisões usando meios coercitivos diretos, sem precisar de uma ordem judiciária prévia. Apreender bens, demolir obra, interditar estabelecimento. Mas, como eu disse, não são todos os atos. A regra geral, especialmente para cobrar a multa, é precisar do judiciário se não houver pagamento voluntário. Alguns autores diferenciam autoexecutoriedade, usar meios de coerção direta, de exigibilidade, usar meios indiretos de coerção, como escrever endividativa antes de ir ao judiciário. Entendi a autoexecutoriedade e a exigibilidade. E o último atributo? É a tipicidade. Significa que o ato administrativo, para produzir seus efeitos específicos, deve corresponder a uma figura previamente definida pela lei. A lei tipifica as categorias de atos e seus efeitos. Isso garante segurança jurídica, evita que a administração invente atos do nada. É mais forte nos atos unilaterais e restritivos. PAT. Presunção,
autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Boa. Agora, os atos nascem, produzem efeitos, mas eles também morrem, são extintos. As formas mais cobradas são anulação e revogação. Qual a diferença crucial que a gente não pode esquecer? Essa é clássica de prova e pega muita gente. A diferença é fundamental. A anulação acontece quando o ato nasceu com um vício, um defeito de legalidade. Ele violou algum daqueles requisitos do COFIFOL. Como ele nasceu ilegal, a anulação desfaz o ato desde a origem. Os efeitos são retroativos, ex tunc, desde então. É como se o ato nunca tivesse existido validamente. E quem pode anular? Tanto a própria administração, exercendo seu poder de autotutela, ela mesma controla a legalidade dos seus atos, quanto o poder judiciário, se for provocado. Anulação, igualdade, efeito ex tunc, feita pela admin ou judiciário. Certo. Já a revogação é diferente. O ato nasceu legal, perfeito, sem vícios. Mas, por uma questão de mérito, ou seja, de conveniência e oportunidade, a administração decide que ele não é mais útil, não serve mais ao interesse público. Ela muda de ideia sobre a conveniência daquele ato, então ela o retira do mundo jurídico. Só que como o ato era legal até então, a revogação só produz efeitos daqui para frente, ex nunc, a partir de agora. Ela respeita os efeitos que o ato já produziu enquanto estava válido. E atenção, quem pode revogar? Somente a própria administração que praticou o ato. O judiciário não pode revogar ato administrativo, porque isso seria análise de mérito e o judiciário só faz controle de ilegalidade, em regra. Revogação igual mérito, inconveniência e inoportunidade, efeito ex nunc, feita só pela administração. Claríssimo. E nem todo ato pode ser revogado, né? Exatamente. Atos vinculados que não têm mérito, atos que já exauriram seus efeitos, atos que geraram direito adquirido para o beneficiário, ou atos que integram um procedimento, tipo um parecer dentro de um processo. Esses geralmente não podem ser revogados. A revogação só cabe para atos discricionários e que ainda estejam produzindo efeitos. O poder-dever de anular e a faculdade de revogar atos vem do princípio da autotutela, que está até sumulado pelo STF, súmulas 346 e 473. Show! A autotutela permite à administração anular os ilegais e revogar os inconvenientes. Bom, se os atos podem ter problemas ou ficar velhos, como a gente garante que a administração se corrija ou seja corrigida por outros? Aí entra o controle da administração pública. Isso mesmo, o controle é essencial em um Estado de direito. Ele pode ser classificado de várias formas. Uma bem comum é quanto à origem. Controle interno é aquele feito dentro do próprio poder, pela própria administração sobre seus atos e agentes, pela chefia, por corregedorias internas. Controle externo é aquele feito por um poder sobre os atos de outro poder. É o sistema de freios e contrapesos funcionando. Exemplo clássico: o poder legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, controlando as contas e contratos do executivo, ou o poder judiciário, anulando um ato ilegal do executivo ou do legislativo. Interno dentro do poder, externo entre poderes. Ok. E quanto ao aspecto controlado? Aí temos outra classificação fundamental: controle de legalidade ou legitimidade versus controle de mérito. O controle de legalidade verifica se o ato está de acordo com a lei, com os princípios, se respeitou o COFICO MOB. Esse controle pode ser feito tanto pela própria administração, controle interno, autotutela, quanto pelo poder judiciário, controle externo, quando provocado, e, de certa forma, pelo legislativo também, ao sustar atos normativos do executivo que exorbitem, por exemplo. Agora, o controle de mérito é aquele que analisa a conveniência e a oportunidade do ato discricionário. Avalia se a decisão foi boa,
adequada, útil para o interesse público. E quem pode fazer controle de mérito? Somente a própria administração sobre os seus próprios atos discricionários. O Poder Judiciário, como regra absoluta, não faz controle de mérito administrativo. Ele só pode dizer se o ato é legal ou ilegal, não se é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente. Essa limitação do judiciário ao controle de legalidade é super importante, né? Ele não pode substituir o administrador na decisão discricionária. Exatamente, salvo em situações muito excepcionais, onde a falta de razoabilidade ou proporcionalidade é tão gritante que se torna uma ilegalidade. Mas a regra geral é: judiciário cuida da legalidade, administração cuida da legalidade e também do mérito dos seus atos. E, claro, existem instrumentos específicos para provocar o controle jurisdicional, como o mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, que estão lá na Constituição, no artigo 5º e em leis específicas. Perfeito. Controle entendido. Vamos para um tema que tira o sono de muito concurseiro: licitações e contratos. Especialmente agora com a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações. A regra geral é licitar, né? Artigo 37 e 21 da Constituição. Sim, a regra é licitar para garantir a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. A Lei 14.133 veio para modernizar, unificar regras e trouxe alguns princípios novos bem importantes, como da segregação de funções, quem planeja não fiscaliza, quem fiscaliza não julga, etc., e o foco no desenvolvimento nacional sustentável. Ela também trouxe novas modalidades de licitação. Quais são as modalidades agora na Lei 14.133? Temos o pregão, para bens e serviços comuns, inclusive engenharia, a concorrência, para bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia comuns e especiais, o concurso, para escolher trabalho técnico, científico ou artístico, o leilão, para vender bens móveis ou imóveis, e a novidade, o diálogo competitivo, para contratações mais complexas, onde a administração não sabe exatamente a solução que precisa e dialoga com os licitantes para construir a melhor solução. Interessante esse diálogo competitivo, parece útil para a inovação, mas o ponto que mais gera dúvida, acho, são as exceções à licitação, a contratação direta. Como diferenciar inexigibilidade de dispensa? Essa é a pergunta de 1 milhão. A diferença é conceitual e está lá nos artigos 74, inexigibilidade, e 75, dispensa, da Lei 14.133. Pensa assim: inexigibilidade ocorre quando a competição é simplesmente inviável. Não tem como comparar propostas objetivamente. O artigo 74 traz exemplos, mas o rol é exemplificativo. Pode haver outras situações. Quais são os exemplos clássicos? Fornecedor exclusivo, só aquela empresa produz ou vende aquilo. Contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica ou opinião pública. Contratação de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, com profissional de notória especialização, tipo um parecer de um jurista renomado. Credenciamento, abrir para todos que compram os requisitos ou compra a locação de imóvel com características específicas que só aquele atende. A chave é: não dá para comparar maçãs com laranjas. Inexigibilidade igual competição inviável. Rol exemplificativo. Entendi. E a dispensa? Mas a lei, por alguma razão específica, urgência, baixo valor, segurança nacional, etc., faculta a administração não realizar a licitação. É uma escolha baseada na lei. E o rol de hipóteses de dispensa no artigo 75 é considerado taxativo, ou seja, só pode dispensar naquelas situações previstas ali. Quais são algumas famosas? Contratação de baixo valor. A lei estabelece limites que são atualizados anualmente, um valor para obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos e outro menor para compras e outros serviços. Situações de emergência ou calamidade pública. Licitação deserta, ninguém apareceu, ou fracassada, todos foram inabilitados. Compra de gêneros perecíveis, são muitas hipóteses. A dica prática é: primeiro, analisa se a competição é inviável, seria inexigível. Se for viável, aí sim você vê se a situação se encaixa em alguma das hipóteses taxativas de dispensa do artigo 75. Ótima dica. Primeiro checar inviabilidade, inexigibilidade. Depois,
checar se cabe numa hipótese legal de dispensa. E os contratos que vêm dessas licitações ou contratações diretas? O que é marcante neles? Os contratos administrativos têm características próprias. A mais marcante são as cláusulas exorbitantes. São poderes que a administração tem e que não existiriam num contrato puramente privado. Poder de alterar o contrato unilateralmente para melhor adequar ao interesse público, de rescindir unilateralmente nas hipóteses legais, de fiscalizar a execução, de aplicar sanções ao contratado, advertência, multa, suspensão. Essas cláusulas colocam a administração numa posição de supremacia para garantir o interesse público. Cláusulas exorbitantes dão poder à administração. Mas e o contratado? Fica totalmente desprotegido? Não. A contrapartida é a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se acontecer algo imprevisível ou previsto, mas de consequências incalculáveis, teoria da imprevisão, ou se a própria administração alterar o contrato, fato do príncipe, fato da administração, que torne a execução excessivamente onerosa para o contratado, ele tem direito a ter o contrato reequilibrado para não quebrar. É a garantia de que ele não vai pagar a conta sozinho por eventos extraordinários. Entendi. Tem o poder da administração, mas também a proteção do equilíbrio para o contratado. E a forma desses contratos? Sempre papelada? A regra é o contrato escrito, formal, mas a Lei 14.133, assim como a anterior, admite exceções. Por exemplo, para pequenas compras ou serviços de pronto pagamento, aqueles de até um certo valor baixo definido em lei, o contrato pode ser verbal ou substituído por outro instrumento mais simples, como nota de empenho, recibo. A regra geral de duração do contrato é a vigência dos créditos orçamentários, mas há várias exceções importantes para serviços contínuos, aluguel de equipamentos, programas de TI, contratos de eficiência, que podem durar mais tempo, geralmente até 5 ou 10 anos em alguns casos. Muitos detalhes importantes em licitações e contratos. Vale a pena revisar bem a Lei 14.133. Com certeza, é tema quente. Mudando um pouco de trilho, mas ainda na atuação do Estado. Serviços públicos. Como o Estado garante que a gente tenha luz, água, transporte, saúde? Muitas vezes ele não presta diretamente, né? Delega. Exato. A prestação de serviços públicos é uma função essencial do Estado, mas ele pode fazer isso diretamente ou, como vimos na descentralização, delegar a execução para terceiros. As formas mais comuns de delegação para particulares são a concessão e a permissão de serviço público, reguladas principalmente pela Lei 8.987 de 1995. Concessão e permissão. Qual a diferença básica entre elas? As duas são delegações via contrato e as duas exigem licitação prévia. Mas a concessão é usada para serviços que exigem mais investimento, é mais complexa. A licitação para concessão comum é na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo pela nova lei. O contrato de concessão é bem detalhado e só pode ser dada para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Já a permissão é, em tese, para serviços mais simples, tem um caráter mais precário, embora a lei exija a licitação também. Ela é formalizada por um contrato de adesão e pode ser dada tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física em alguns casos. Na prática, a linha entre as duas às vezes é tênue, mas a formalidade e a complexidade da concessão costumam ser maiores. Entendi as diferenças. E como termina uma concessão? Ela não é para sempre, né? 87, lá no artigo 35, traz as formas de extinção. A mais comum é o advento do termo contratual. Simplesmente acabou o prazo. Outra é a encampação, a retomada do serviço pelo poder público por motivo de interesse público antes do prazo final, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Tem também a caducidade, que é a extinção por culpa da concessionária, quando ela descumpre gravemente o contrato. Nesse caso, tem processo administrativo garantindo defesa e a indenização pode ser mais restrita. A rescisão, que pode ser por culpa do poder concedente, se ele descumpre o contrato, ou por acordo entre as partes. A anulação,
se a licitação ou o próprio contrato tiverem uma ilegalidade desde o início. E, por fim, a falência ou extinção da empresa concessionária. Muitas formas de acabar. Advento do termo, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência. E quais são os princípios que regem a prestação desses serviços? Aqueles que o usuário pode exigir. São fundamentais. O mais famoso, talvez, seja o da continuidade. O serviço público, em regra, não pode parar. Claro que tem exceções, tipo interrupção por emergência ou após aviso prévio por inadimplência do usuário, a famosa conta de luz não paga. Mas a regra é a continuidade. Outro é a modicidade das tarifas. O preço cobrado do usuário tem que ser razoável, acessível. A mutabilidade ou adaptabilidade. O serviço tem que se adaptar às novas necessidades dos usuários, às novas tecnologias. Não pode ficar parado no tempo. E a igualdade, ou generalidade, ou universalidade. O serviço tem que ser prestado para todos que satisfaçam as condições, sem discriminação. Todos os usuários em situações iguais devem ser tratados igualmente. Continuidade, modicidade, mutabilidade, igualdade. Princípios essenciais para o cidadão. E existe serviço que não pode ser delegado de jeito nenhum. Sim. A doutrina costuma diferenciar os serviços públicos próprios do Estado, aqueles que só ele pode prestar, ligados à soberania, tipo segurança pública, defesa nacional, justiça, dos serviços públicos impróprios ou de utilidade pública, que são esses que podem ser delegados via concessão ou permissão, como transporte, energia, saneamento. Ótima distinção. Agora, um tema que mexe diretamente com o bolso e a vida das pessoas. Se um agente público, no exercício da função, causa um dano a alguém, quem paga essa conta? Responsabilidade civil do Estado. Esse é um tema central e a regra está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. É um artigo que todo concurseiro tem que saber de cor e salteado. Ele diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. E a regra geral é a responsabilidade objetiva. Objetiva. O que isso significa na prática? Significa que, para a vítima ser indenizada, ela só precisa provar 3 coisas: a conduta do agente público, uma ação ou omissão, o dano que ela sofreu e um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ela não precisa provar que o agente agiu com dolo, intenção ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Basta relação causa-efeito. Essa é a teoria do risco administrativo, que é adotada no Brasil como regra. A ação de indenização vai contra a pessoa jurídica, União, Estado, município, autarquia ou até empresa privada prestadora de serviço público e não diretamente contra o servidor que causou o dano. Entendi. Se o agente causou o dano agindo em nome do Estado, o Estado paga, sem discutir culpa do agente naquele momento. Mas e depois? O agente sai ileso? Não necessariamente. O mesmo parágrafo 6º do artigo 37 garante o direito de regresso do Estado contra o agente responsável, mas só nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, depois que o Estado indeniza a vítima, ele pode e deve, pelo princípio da indisponibilidade, cobrar do agente o valor que pagou, mas aí, nessa ação de regresso, o Estado vai ter que provar que o agente agiu com dolo ou culpa. A responsabilidade do agente perante o Estado é subjetiva. Ah, então a relação Estado-vítima é objetiva, mas a relação Estado-agente, no regresso, é subjetiva. Boa. E se o dano não foi por uma ação, mas por uma omissão do Estado, tipo um buraco na rua não consertado que causa um acidente, a responsabilidade continua objetiva? Aí tem uma discussão grande na doutrina e jurisprudência. A posição que hoje prevalece no STF e STJ é que, nos casos de dano por omissão do Estado, a responsabilidade é, em regra, subjetiva, baseada na teoria da culpa do serviço ou falta do serviço, faute do service.
do direito francês. Ou seja, a vítima precisaria provar que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado, caracterizando uma negligência do Estado no seu dever de agir. Teria que provar a omissão, o dano, o nexo e a culpa administrativa, negligência na prestação do serviço. Mas é um tema que ainda gera debate, e algumas situações de omissão específica podem atrair responsabilidade objetiva. Para a prova, a regra majoritária é ação objetiva, omissão subjetiva, culpa do serviço. Entendido. Ação objetiva, omissão subjetiva como regra geral. E existem situações em que o Estado não responde, mesmo tendo havido dano? Sim, as chamadas excludentes de responsabilidade. As principais são culpa exclusiva da vítima, a própria vítima deu causa ao dano, caso fortuito ou força maior, um evento imprevisível e inevitável, tipo um raio, uma enchente extraordinária que rompe o nexo causal, e fato de terceiro, quando o dano foi causado exclusivamente por outra pessoa que não o agente público ou a vítima. Se houver culpa concorrente, da vítima e do Estado, a responsabilidade do Estado não é excluída, mas pode ser atenuada, reduzida na proporção da culpa de cada um. Excludentes. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, fato de terceiro. Atenuante, culpa concorrente. Perfeito. Exato. Vamos caminhando para o final da nossa revisão. Bens públicos. Parece simples, mas tem um regime jurídico bem diferente dos bens particulares, né? Totalmente diferente. Bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. União, estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. E eles têm um regime jurídico especial, com características que não se aplicam aos bens privados. As três principais são impenhorabilidade, não podem ser penhorados para pagar dívidas do Estado; imprescritibilidade, não podem ser adquiridos por uso capião, não importa quanto tempo alguém os ocupe; e, como regra, inalienabilidade, não podem ser vendidos, doados, trocados livremente. Além disso, não podem ser onerados com direitos reais de garantia, como hipoteca ou penhor, salvo exceções legais. Impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis em regra, não oneráveis. São bem protegidos. E como eles se classificam? A classificação mais importante para concursos é quanto à destinação ou afetação. São 3 categorias. Bens de uso comum do povo são aqueles que podem ser usados por qualquer pessoa, sem necessidade de permissão especial. Pensa nas ruas, praças, praias, rios navegáveis. Bens de uso especial são aqueles utilizados pela própria administração pública para realizar seus serviços. São os prédios onde funcionam as repartições, prefeitura, fórum, hospital público, os veículos oficiais, os equipamentos. Eles têm uma destinação pública específica. E os bens dominicais ou dominiais são aqueles que não têm uma destinação pública definida. São o patrimônio disponível do Estado. Pensa num terreno baldio que pertence ao município, num prédio público desativado, nas terras devolutas. Uso comum, todos usam. Uso especial, admin usa. Dominicais, sem uso definido. E aquela regra da inalienabilidade, ela se aplica a todos? Não, aí que está o pulo do gato. Os bens de uso comum e os de uso especial, enquanto estiverem essa destinação, enquanto estiverem afetados a um uso público, são inalienáveis, não podem ser vendidos. Já os bens dominicais, como não têm uma destinação pública específica, são os únicos que podem ser alienados, vendidos, doados, etc. Mas não de qualquer jeito, tem que seguir as regras da lei, geralmente exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade leilão ou concorrência, dependendo do caso. Se um bem de uso comum ou especial perder sua destinação, for desafetado, aí ele se torna dominical e pode eventualmente ser alienado. Então a alienabilidade depende da desafetação para virar dominical e ainda assim com regras. Entendido. Perfeito. Para fechar com chave de ouro o nosso mergulho de hoje, improbidade administrativa. Tema quentíssimo, ainda mais depois das grandes alterações
que a Lei 14.230 de 2021 fez na lei original, a 8.429 de 92. Qual foi o ponto nevrálgico dessa reforma? O que mudou radicalmente? Sem sombra de dúvida, a mudança mais impactante foi a exigência de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa. Antes da reforma, o ato de lesão ao erário, o artigo 10, podia ser cometido na modalidade culposa, por negligência, imprudência ou imperícia. Agora, não mais. Acabou a improbidade culposa. Para que um agente público ou um terceiro que concorra ou se beneficie seja condenado por improbidade, seja por enriquecimento ilícito, artigo 9º, lesão ao erário, artigo 10º, ou violação a princípios da administração pública, artigo 11º, é preciso comprovar que ele agiu com a intenção específica de cometer a ilegalidade para alcançar aquele fim ilícito previsto na lei. Não basta simples ilegalidade ou o erro grosseiro. Tem que ter o dolo, a vontade livre e consciente de praticar o ato ímprobo. Nossa, essa exigência de dolo para tudo muda bastante o cenário, né? Fica mais difícil caracterizar a improbidade. Fica mais difícil provar, sem dúvida. Exige uma demonstração clara da intenção do agente. Outro ponto importante da reforma foi no artigo 11, que trata da violação a princípios. Antes, o rol de condutas era exemplificativo, o que gerava muita insegurança. Agora, a Lei 14.230 estabeleceu um rol taxativo de condutas que configuram violação a princípios e podem ser punidas como improbidade. Se a conduta não estiver expressamente listada ali naquele artigo 11 ou nos artigos 9 e 10, não é improbidade. Entendi. Dolo específico para tudo e rol taxativo no art. 11. E as sanções? O que mudou ali no artigo 12? Gradação e aos prazos de prescrição. As sanções continuam sendo pesadas: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público. Só que a lei agora estabelece tetos e pisos mais claros para as multas e prazos diferentes de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar, dependendo da gravidade do ato, artigo 9º, 10º ou 11. Uma mudança bem significativa foi que a condenação por violação a princípios, artigo 11, não gera mais perda da função pública nem suspensão dos direitos políticos. As sanções para o artigo 11 ficaram restritas à multa e à proibição de contratar. Uau! O artigo 11 ficou bem mais leve em termos de sanção, então. Perdeu a perda da função e a suspensão de direitos políticos. Interessante. Exatamente. E o prazo de prescrição para ajuizar a ação de improbidade também mudou. Antes era mais complexo, dependia do vínculo do agente. Agora, a Lei 14.230 unificou. O prazo prescricional é de 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. E a prescrição intercorrente, aquela que ocorre durante o processo, também foi regulamentada com prazo de 4 anos. 8 anos de prescrição para tudo, contados do fato ou do fim da permanência. E 4 anos de intercorrente. Simplificou. Simplificou o prazo, mas a exigência do dolo e o rol taxativo do art. 11 tornaram a aplicação da lei mais restrita. É um tema que ainda vai dar muita discussão na jurisprudência. Com certeza. Foi uma revisão e tanto, hein? Passamos por muitos pontos cruciais do direito administrativo que vivem aparecendo nas provas. Poderia fazer aquele resumão final, só para a gente fixar os tópicos-chave que conversamos hoje? Claro, vamos lá. A gente começou falando da organização administrativa, diferenciando a administração direta, entes políticos, da indireta, autarquias, fundações, EPs, CENs, e os fenômenos da desconcentração, interna, cria órgãos, e descentralização, externa, cria entidades ou delega para particulares por outorga ou delegação. Vimos que não há hierarquia entre direta e indireta, só vinculação. Depois, mergulhamos nos princípios, os expressos do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e os implícitos, razoabilidade, proporcionalidade, supremacia e indisponibilidade, que formam o regime jurídico administrativo, esse equilíbrio entre prerrogativas e sujeições.
Falamos dos poderes administrativos, vinculado X discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e o importante poder de polícia com seus atributos. E vimos o abuso de poder nas formas de excesso, vício de competência, e desvio, vício de finalidade. Os determinantes e os atributos, presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Vimos como extinguir os atos. Anuação, ilegalidade, ex tunc ad mijude, versus revogação, mérito ex nunc, só ad min. Tudo ligado à autotutela. Discutimos o controle da administração, interno x externo, e controle de legalidade, todos podem fazer, x controle de mérito, só a própria admin. Passamos por licitações e contratos com foco na Lei 14.133, as modalidades e a diferença-chave entre contratação direta por inexigibilidade, inviabilidade de competição, rol exemplificativo, e por dispensa, competição viável, mas lei faculta, rol taxativo. Falamos das cláusulas exorbitantes e do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Abordamos os serviços públicos, Lei 8.987, a delegação por concessão, X permissão, as formas de extinção da concessão e os princípios continuidade, modicidade, mutabilidade e igualdade. Entramos na responsabilidade civil do Estado, artigo 37, sexto sétimo. A regra da responsabilidade objetiva, por ação, prova de conduta, dano inexo, o direito de regresso contra o agente com base em dolo ou culpa, subjetiva, e a regra da responsabilidade subjetiva por omissão, culpa do serviço. Mencionamos as excludentes e atenuantes. Vimos os bens públicos, regime jurídico especial, impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis em regra, e a classificação, uso comum, uso especial, dominicais. Estes últimos são os alienáveis, após desafetação e cumprindo requisitos. E fechamos com improbidade administrativa, Lei 8.429, com alterações da Lei 14.230. A exigência de dolo específico para todos os atos, artigo 9, 10 e 11, o rol taxativo do artigo 11, violação a princípios, as novas regras para sanções, artigo 11, sem perda de função direitos políticos, e o prazo prescricional unificado de 8 anos. Ufa! Ufa mesmo, que resumo completo. Cobrimos uma enormidade de conteúdo essencial. Olha, muitíssimo obrigado por essa análise tão detalhada e clara. Agradecemos demais a todo mundo que ficou com a gente até aqui nessa revisão profunda. Eu que agradeço o convite e para o pessoal que está estudando, a dica é: não parem por aqui. Peguem esses pontos, aprofundem, façam muitas questões de prova sobre eles. É a prática que leva à perfeição, né? Mantenham o foco e a disciplina. É isso aí. E reforçando aquele nosso pedido inicial. Se você curtiu essa conversa, se ela te ajudou de alguma forma, se inscreve no Reta Final Podcast, deixa o seu like, comenta pra gente saber para qual concurso você tá na luta e de qual cidade e estado tá nos ouvindo. E claro, compartilha. Manda para aquele colega que também tá precisando dar um gás no direito administrativo. Desejamos a todos muito sucesso nos estudos, muita força nessa reta final e, claro, sucesso na prova. Até a próxima, pessoal!